Prezados irmãos, eu lhes apresento especialmente nesta hora a minha saudação e o meu cumprimento, apresentando-lhes também a saudação e a bênção do nosso estimado irmão Aldo, primaz desta igreja. Nós desejamos a todos muitas vitórias em sua vida, em seu caminhar, no seu trabalho e muito especialmente na sua vida espiritual e na sua fé. Para isto, fazemos a nossa parte, procurando em tudo servir com amor e dedicação o Consolador e o Reino dos Céus, e confiamos que cada um também fielmente faça aquilo que lhe é pedido e que de si é exigido, para que tenham mérito diante do nosso Consolador e possam realmente ser prósperos, felizes e abençoados, lembrando-se cada um de que a sua vitória, principalmente quanto ao proceder moral e espiritual, muito glorifica o nome da Santa Vó Rosa, o nome de Jesus e do nosso Pai, de todos os santos, e o nome de sua igreja. Portanto, esforcem-se para serem merecedores, cada um na sua responsabilidade, cada um cumprindo muito bem sua missão, para que a graça divina esteja sempre ao seu lado, e assim vitoriosos possam ser muito úteis para si mesmos, para o seu lar e para o reino dos céus. Estamos nas vésperas da comemoração do dia consagrado a uma homenagem especial às mães. E sendo a quinta-feira que antecede a esta festa, é justo que, como direção da igreja, eu e em nome do nosso irmão Aldo, lhes falemos, portanto, uma palavra a respeito do assunto, dirigida muito especialmente às mães apostólicas e aos filhos, para que cada um, no seu compromisso e na sua responsabilidade, cumpra muito bem os seus deveres, para serem dignos daquilo que ensinamos, das bênçãos da Santa Vó Rosa e da festa e da homenagem que vamos celebrar no próximo domingo. Eu já disse por outras ocasiões à igreja que nós realizamos a festa das mães não é apenas para acompanhar um dia consagrado no calendário para este fim, mas realizamos a comemoração, em primeiro lugar, porque foi permitida pela Santa Vó Rosa e por Jesus já há muitos anos. E em segundo lugar, para aproveitar o ensejo da data e primeiramente prestar uma homenagem de honra, adoração e louvor às nossas benditas mães espirituais, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima. E em segundo lugar, para chamar à responsabilidade as nossas irmãs que têm filhos ou que possuem alguém aos seus cuidados, para que, cumprindo fielmente os seus deveres espirituais, morais e materiais, cooperem com eficiência com a obra da igreja, com a obra de salvação, principalmente de seus filhos e daqueles que estão a seus cuidados, e também cooperem eficientemente com a obra do reino dos céus. Eu estava há pouco pensando exatamente na honra e na homenagem que prestamos constantemente para a Santa Vó Rosa e para Maria Santíssima, mas que de um modo especial prestamos nesta data, porque nos lembramos do exemplo dignificante que elas nos legaram.
ela, quando ainda presente no corpo, falando muitas vezes a nós, abria as páginas de sua vida, desde a sua infância, recordando os seus atos, sempre atos de justiça e de coragem, porque conscienciosamente podia nos legar um exemplo precioso de fé, de coragem, de justiça, e entre todas essas virtudes, um exemplo precioso de sacrifício. Naturalmente, a mesma coisa se deu com Maria Santíssima. Não ficou registrado no volume chamado O Novo Testamento a vida mais particular de Maria Santíssima. Porque, naturalmente, os santos apóstolos se preocuparam mais em escrever outros pontos de doutrina. E também, a verdade precisamos dizer, naqueles tempos, a obra da mulher, a posição da mulher, era sempre relegada a um segundo plano. Então, não passou por eles a necessidade de testemunharem o exemplo dignificante daquela que na sua juventude dedicou-se a servir a Deus. Mas eu sei que no convívio com alguns dos apóstolos, principalmente com São João, a quem Jesus a entregou momentos antes de render por algumas horas a vida do corpo. Naturalmente, aquele apóstolo deve ter cumprido sua missão e tomado conta dela. E naquele convívio, ela deve ter agido da mesma forma que agiu a Santa Vó Rosa, abrindo as páginas de sua vida, desde as suas experiências primeiras, quando recebeu a revelação divina. De maneira que são duas mães digníssimas, não só por serem santas e por terem vencido uma carreira dura nesta terra, mas principalmente por terem encarnado, em todo o sentido profundo do termo, a missão de mãe. Porque os irmãos entendam, não existe criatura na terra digna do nome de mãe se não tiver dado vida e não estiver disposta a dar vida. E não existe criatura na terra digna de ter e de receber o nome de mãe, seja de um filho legítimo ou de um filho de criação, se ela não estiver disposta ao sacrifício. E foi exatamente o que a Santa Vó Rosa fez durante todo o seu tempo, durante toda a sua vida, e ainda faz até hoje. Porque embora herdeira de toda a glória de um Espírito Santíssimo e herdeira de um grande galardão no reino dos céus, poucos são os minutos que passa propriamente de descanso, lutando incansavelmente para proteger este povo apostólico, para revelar-se aquele a quem deu o direito de ser herdeiro de seus dons e de seu talento, e para salvar as almas aflitas que a procuram. De maneira que até hoje, como não podia deixar de ser, é herdeira legítima deste nome que, para quem entende, traz tanto conforto à alma. Mãe, porque há muitos que na terra, materialmente falando, não contam com o aconchego do amor de mãe.
Mas, como apostólicos, se forem sinceros, no dobrar dos seus joelhos, no fazer as suas orações, no cantar de um hino, no meditar na doutrina, e mesmo quantas vezes nas caladas da noite, numa conversa íntima, que não parece ser propriamente uma prece, mas que expressa as necessidades de um coração e de uma alma, se achega a Santa Vó Rosa através da fé e encontra muito mais do que o abrigo material de uma criatura que na terra, às vezes, está disposta ao sacrifício e ao esforço e a mostrar carinho e amor, e às vezes sente-se enfarada, cansada de tudo, ou então iludida por coisas terrenas, se esquece dos deveres de mãe. Ela nunca se esqueceu e até hoje nunca se esquece. Se existem filhos nesta igreja apostólica que não sentem a sua responsabilidade e precisam de quando em quando ser chamados a atenção e a ordem, se existem filhos nesta igreja apostólica, como infelizmente existem alguns, para não dizer um número razoável, que vivem como se mãe não tivessem e que vivem como se não tem a quem dar contas, a responsabilidade não cabe a ela, nunca coube, e também não cabe a nós, da direção da igreja. Mas é responsabilidade exclusiva daqueles que impensadamente preferem o caminho da desobediência do que pagar o sacrifício para sentir no fundo da alma o alcance do amor eterno e leal destas duas, que entre todas as mulheres tiveram a dignidade de serem muito honradas por todos os santos do céu e por Jesus e por Deus o nosso Pai, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Eu sei e tenho certeza que se todos os apostólicos, desde estas crianças menores, que já são muito inteligentes e muito sabidas, para compreenderem parte de sua responsabilidade, até a juventude, a mocidade e os mais idosos, todos aqueles que se dispuserem a serem obedientes e a amarem com sinceridade a estas santas de Deus, e num caso especial para nós, amarem e buscarem a Santa Vó Rosa com a humildade e o fervor de um filho leal, sentirão no profundo da alma constantemente o seu amparo, o seu carinho, o seu consolo, a sua instrução, a sua sabedoria. E através das palavras que lhes manda falar, os conselhos sábios e as sábias advertências que são por ela usadas para criar santos para a glória de Deus. Entendam, irmãos, que se nobre e difícil é a missão da mãe ou da criatura, da mulher, que chegue a esta responsabilidade de gerar filho ou filhos e de colocar filhos e filhas no mundo, muito maior e muito mais profunda é a responsabilidade e a importância e o significado daquelas que, como mães, lutam para criar filhos para Deus. Porque, materialmente falando, os filhos gerados, um dia, mais cedo ou mais tarde, pegam o seu rumo e o seu caminho na vida. E quantas vezes se afastam para longe daquele coração, daquele corpo,
que os gerou e que lhes deu a vida. Portanto, a maternidade, materialmente falando, é nobre, é importantíssima, mas um dia se acaba. Ou porque a mãe deixa de existir, ou porque o filho se vai. Quer porque morra o corpo, quer porque pegue rumo diferente na vida. Mas gerar filhos para Deus, criar santos para o reino dos céus, é a maternidade muito mais profunda e no significado eterno do termo, porque é uma geração que não se acaba e que permanece para todo sempre na glória celestial, adornando ainda mais toda a excelsa grandeza do nosso Pai, do seu reino e dos seus santos. De maneira que é muito natural que com todo o empenho e dignidade a igreja procure prestar honra e adoração a Maria Santíssima e especialmente a Santa Valrosa, no nosso caso de apostólicos, por todo o sacrifício que fazem e que ela faz para criar filhos para Deus. Assim nos criou, assim nos trouxe até o presente. E toda a sua esperança de mãe, e todo o seu sacrifício de mãe, isto digo no caso da Santa Valrosa, se concentra neste esforço gigantesco de poder contemplar um dia a vitória desta igreja, a vitória final, e a consumação do juízo do nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, e a grande vitória do reino dos céus. Por isto eu lhes digo, ingrato, e muito ingrato, é o apostólico que, chegando a experimentar o amor eterno e profundo de mãe que existe no coração da Santa Valrosa, cujo amor nos é ainda materialmente repartido através do esforço paterno realizado pelo nosso estimado irmão Aldo. Mas ingrato, muito ingrato, é o apostólico que só se lembra deste amor e deste sacrifício quando alguma coisa lhe dói no corpo, quando a doença bate em sua porta, quando passa por um perigo, quando passa por dissabores, para logo depois de receber a bênção desejada, numa atitude volúvel, vira-lhe as costas, porque quem despreza a obra desta igreja, quem despreza a sua disciplina, quem despreza a sua doutrina, quem não se esforça para dignificar o nome da igreja apostólica, também não tem consideração alguma pela Santa Valrosa como espírito consolador e por aquela que luta até hoje para criar e gerar filhos numa vida eterna para Deus e para o seu reino. É neste espírito que a cada ano comemoramos o Dia das Mães. Não só para prestar às nossas mães celestiais a honra que merecem, como principalmente para apelar ao coração da igreja, para que todos sejam filhos dignos destas mães de tanta grandeza. E apelar igualmente ao coração das mães apostólicas, para que, seguindo o exemplo precioso daquelas que lutam para apontar-lhes o caminho do bem e da verdade, cumpram fielmente os seus deveres, sem se cansarem e sem se esmorecerem. Nós estamos passando por dias difíceis e sombrios. E o pior dos dias que atravessamos não é como alguns pensam, a falta de um pouco mais de dinheiro. O pior que atravessamos não são as necessidades financeiras. O pior que atravessamos
não é um pouco de falta de pão e de alimento. O pior que atravessamos não é uma roupa mais digna e mais nova e mais bonita para cobrir o corpo. O pior que atravessamos não são os problemas sociais, de emprego e assim por diante. O pior que atravessamos nos tempos presentes é exatamente a falta do cumprimento do dever sagrado daqueles que têm a responsabilidade de dirigir um lar, como mães e como pais. Porque, falhando a família, tudo falha nesta terra. A esperança divina só não se esvai, só não termina, porque Deus, o nosso Pai, como soberano Senhor, sabe que Ele ainda tem os seus escolhidos na terra, e que o momento em que for de justiça e lhe convier, Ele poderá arrebatar estes escolhidos da terra e deixar os injustos, os desobedientes, os ingratos e os pecadores e ímpios entregues aos seus próprios destinos e à sua própria condenação. Mas, quanto aos demais, falhando a família, falham todas as esperanças. E só não desanimamos nós, como direção da igreja, porque somos amplamente amparados pela Santa Vó Rosa e temos firme confiança naquilo que ela nos falou e nos fala e naquilo que fará por nós até o fim da nossa jornada. Mas, se fôssemos olhar para as fraquezas humanas, se fôssemos nos basear na fragilidade de muitos lares apostólicos, onde mães que deveriam saber resignadamente lutar e dobrar os seus joelhos, calejar os seus joelhos, para interceder pela salvação e pela vida dos seus filhos, onde mães se negam a seguir as pisadas dos filhos e principalmente das filhas, para saber o que fazem e onde vão. E onde pais, como homens e maridos, apenas cumprem o dever de providenciar o pão, como se já tivessem feito tudo de sobejo em sua vida. Infelizmente, não faltam em nosso meio lares assim. E esta situação, que é penosa no mundo, que está conduzindo a humanidade a passos largos a uma condenação, infelizmente, é seguida de perto pelos apostólicos comodistas, principalmente pelas mães que se acomodam, esquecendo-se de que um dos maiores predicados da mãe é fazer sacrifício, desde o momento em que se encontra às vésperas de se tornar mãe pela primeira vez, até o derradeiro momento em que seus olhos se fechem para sempre nesta terra, para que o seu espírito esteja com Deus, se realmente a Deus pertencer. Por isto, é que falando-lhes na véspera do Dia das Mães, tenho-lhes explicado, com muita sinceridade, o amor profundo que deve existir na alma de todos, para com a Santa Vó Rosa e para com Maria Santíssima, como nossas mães, em quem tanto confiamos. Mas tenho-lhes falado também com muita sinceridade, apelando ao coração de todos, de filhos, de pais e principalmente de mães, para que saibam cumprir honestamente seus deveres. E no caso das mães, lembrem-se de que toda a esperança divina e toda a esperança da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador está sobre os seus ombros, porque muito espera ela dos lares apostólicos,
no sentido de honrarem satisfatoriamente o reino dos céus e cooperarem eficientemente com a obra de sua igreja na terra. Eu lembro a todos, e muito especialmente as mães e as mulheres que me ouvem, que dentro do espírito da doutrina, e por conseguinte dentro do espírito da nossa doutrina, o valor da mulher para o trabalho da igreja e para o reino dos céus é muito importante e muito grande. Bem entendido, desde que sejam mulheres que saibam ser honradas, honestas, justas, carinhosas, cheias de retidão, para que em tudo possam ser exemplo e em tudo possam dignificar o reino dos céus. Se não fosse importante, necessária e muito necessária mesmo a existência da mulher para a obra do reino dos céus, lembrem-se de que o nosso Pai não teria criado mulheres, porque primeiro ele fez o homem. Se o homem fosse mais do que suficiente para servir e ampliar o reino dos céus, sozinho, Deus o Pai teria traçado outro rumo. Ele que criou a mulher, o fez exatamente porque sabia que a sua presença, a sua obra, desde que fosse cumprida com sinceridade, com sacrifício, com amor e com santidade, sua presença e sua obra seria muito útil para a expansão do reino dos céus, sendo que foi com este objetivo que ele criou a raça humana. De maneira que cabe às nossas irmãs apostólicas a alta responsabilidade de fazerem um grande sacrifício para bem servir o reino dos céus, pessoalmente, com a sua obra, com o seu esforço, com o seu exemplo, mas principalmente também com o seu sacrifício, com o seu zelo, com o seu amor e a sua justiça, para servir de um exemplo edificante para toda a família e muito especialmente para os filhos, e servir também de ânimo e de arrimo para aquele o qual, se ainda presente em seu lar, reparte as responsabilidades, ou seja, o seu marido e pai de seus filhos. Eu apelo, portanto, às irmãs apostólicas, principalmente as mães que têm filhos e mocidade sob sua responsabilidade, que não se neguem a fazer o seu esforço e o seu sacrifício. Não importa se os dias de hoje são difíceis. Não importa se a juventude de hoje é rebelde. Não importa se no coração do seu filho ou de sua filha, a sua pessoa de mãe não encontra a correspondência de um amor perfeito e de sacrifício. O que importa é a sua missão. O que importa para a sua própria salvação, para a vitória de sua igreja e para a grandeza do reino dos céus, é que cada mãe apostólica seja digna deste nome e cumpra o seu dever. Lembre-se da palavra muito sábia que foi escrita já há tantos séculos por um servo de Deus, que disse: cria a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for homem, não se desviará dele. Não importa que os seus filhos, ao chegar a uma certa idade, lhe virem as costas, como se já tenham alcançado tudo na vida. Não importa se ao chegar a uma certa idade,
eles virem as costas para a igreja e, no caso, para a Santa Vó Rosa. O que importa é que o seu dever de mãe, enquanto o filho ou a filha estiver sob sua responsabilidade, que este dever tenha sido escrito e seja escrito a cada dia, com as letras da justiça, do amor e da caridade. E a sua responsabilidade cumprida lhe dará a cada momento ânimo e coragem, porque sabem que têm o direito de gozarem, acima de tudo, do conforto e do consolo da Santa Vó Rosa, como a santa enviada pelo Pai e por Jesus, para guardar e amparar este povo na terra. Mas ainda faço um apelo a todos, às mães, aos pais e aos filhos. Se é verdade, e verdade é, que o mundo de hoje está no sofrimento que está, porque acima de tudo falhou a família, e falhando a família faltou a fé. Falhou a fé e falhou a família, ambas as coisas. Mas, para nós apostólicos isto não importa. O que importa é que para nós há uma esperança. Para nós há a missão a ser cumprida. E todos devem com coragem lutar para isto. O que importa é saberem a verdade de que a existência de um lar verdadeiramente apostólico é preciosa para a Santa Vó Rosa, para a igreja e para Jesus. Faço-lhes, portanto, um apelo, para que, unidos no mesmo espírito de amor, de fé e de consagração, procurem preservar a unidade dentro dos seus lares. Sacrifiquem-se uns pelos outros. Lutem pela vida, para que ela seja honesta e tanto quanto possível boa, pela vida material. Mas, acima de tudo, lutem pela vida espiritual e moral. Sejam unidos e lutem para preservar a paz em seu lar. Não façam discriminação entre filhos. Não sejam divididos como marido e mulher. Não sejam egoístas, mas, pacientemente, procurem ajudar-se mutuamente. Não vivam fazendo julgamento e julgando uns aos outros, como se fossem juízes, para condenarem os filhos ou os filhos condenarem os pais, ou o marido condenar a mulher e mulher condenar o marido, de acordo com o seu ponto de vista e com a sua vontade. Mas, com sinceridade e paciência, praticando com amor a sua doutrina, lutem pela unidade e pela paz do seu lar. E isto deve ser feito acima de tudo pela mãe, que é o esteio de tudo. Todos sabem que sem mãe, dificilmente existe lar. Todos sabem pelas experiências da vida. Morreu o pai, deixa filhos, às vezes pequenos. Mas se a mãe é fiel, corajosa, honesta, ela luta para manter aqueles filhos unidos. Morreu a mãe, a unidade daqueles filhos só prevalece por alguns meses. Via de regra, acabou-se o lar. Portanto, materialmente falando e moralmente falando também, um dos esteios do lar é a mãe. E no caso das apostólicas, espiritualmente falando, ela é o alicerce seguro da família, se souber estar aliada com sinceridade à Santa Vó Rosa e também muito fiel ao nosso estimado irmão Aldo, nosso primasse e representante dela. Guardem estas coisas em seus corações. E fazendo no próximo domingo as suas homenagens, quer seja em seus lares, quer seja aqui na igreja, sejam muito sinceros. E esse dia seja um apelo profundo ao coração das mães apostólicas, para que sejam mais fiéis e consagradas e sacrifiquem-se mais pelos filhos. Seja igualmente um apelo aos pais, para que se lembrem de cooperar em tudo com as suas esposas,
para que não se desanimem na sua carreira de mães. Sejam fiéis uns aos outros. E os filhos honrem suas mães e seus pais, para termos famílias verdadeiramente unidas e consagradas. E eu leio aos irmãos o que está no livro Evangelho do Reino dos Céus, página 112 e versículo 31. Eis o que dissera Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Esta é a palavra da doutrina, e palavra muito justa, porque Ele, Jesus, em nome do seu Pai, formou o Consolador e restaurou esta igreja, que é a sua igreja na terra, com a esperança de que todos produzam os frutos perfeitos de dignos filhos de Deus. E, salvos por Ele, Jesus, e pelo Consolador, sejam, portanto, todos fiéis cumpridores dos seus deveres, e numa união muito mais perfeita, alcançaremos a cada dia o alento seguro para seguirmos na nossa jornada e na nossa batalha. Amém. Santíssimo Deus e Pai, temos te adorado durante esta reunião e tenho eu procurado cumprir minha parte, alertando mais uma vez a tua igreja e os teus filhos para que sejam dignos da tua graça e da tua bênção de Deus, Senhor e Pai, e igualmente também da graça salvadora de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Valrosa Consolador, nossas eternas mães, que lutam tanto para criar filhos para ti, ó Pai, espiritualmente falando. Agradecemos-te por esta reunião e por esta hora, e agradecemos pelas bênçãos que vieram do teu Espírito e do teu trono. E eu agradeço pela presença de Jesus, da Santa Valrosa, de Maria Santíssima e de outros santos do teu reino. E agora, ó Santa e bendita Valrosa, eu agradeço à Senhora por tudo quanto a Senhora fez por todos nós, nos criando nos caminhos da justiça, porque se somos o povo que somos hoje, se conhecemos a Jesus como conhecemos, e se conhecemos a virtude e o bem, é porque aprendemos contigo e através de ti, e assim nos formastes como povo e como família, para glorificar o reino dos céus. Por isso prestamos à Senhora toda a honra e adoração da nossa alma, e igualmente compartilhamos esta honra com Maria Santíssima, e agradecidos glorificamos o nome de Jesus e do nosso Pai. E agora, ó Santa Valrosa, mais uma vez eu peço a tua bênção, o teu consolo e o teu amparo para todo o povo apostólico e para todos os ouvintes do programa Hora Milagrosa, e para estes que aqui estão. E apresento diante da Senhora os pedidos que estão nesta caixa de oração, sendo que muitos deles são ainda ou se constituem de almas angustiadas que procuram o teu consolo e a tua graça. Eu rogo que a Senhora os ajude a crer, para que a Senhora possa salvá-los, ampará-los, libertá-los e curá-los, desde que assim eles creiam. E entrego nas tuas mãos a oração que os teus filhos fizeram, a adoração, desde que tenha partido do profundo de corações sinceros, e que a Senhora os ajude, para que sejam mais gratos e leais para contigo, e também mais unidos uns aos outros, para que como verdadeira família, possamos conquistar a grande vitória em teu santíssimo nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso Pai, vitória que deveremos e precisamos alcançar nesta terra. Por tudo, ó Santa Valrosa, aceita a nossa adoração e abençoa os teus filhos, que igualmente a bênção do nosso irmão Aldo recaia sobre eles, e que todos que vieram com fé, desejando receber hoje a bênção dele, creiam que assim ele os está abençoando, e sejam todos fortalecidos na tua graça.
Agora despede a todos no teu poder, que os teus santos e anjos os guardem e os livrem de perigos e males. E ajuda-nos em tudo neste final de semana e abençoa as nossas reuniões de domingo e muito especialmente também a Santa Comunhão. E em tudo seja o teu nome honrado e glorificado. Que a bênção e a comunhão do Espírito de Deus, a comunhão e a bênção